Eu sou a Cristina e eu quero contar para vocês porque o dia 11 de setembro é o Dia Nacional da Catalunha. Mas antes, eu queria pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final, porque eu já gravei esse vídeo umas 10 vezes e eu tô suando para gravar essa história. Pra gente entender porque o 11 de setembro é o Dia Nacional da Catalunha, a gente tem que voltar lá no reinado do Carlos II. O Carlos II vai ser o último rei da dinastia dos Hamburgos e ele era conhecido como o rei enfeitiçado. Na verdade, ele vinha de uma família que já vinha se cruzando entre si há muitos e muitos anos. Então, quando chegou na vez do Carlos, ele era um rei muito doente e, além de tudo, ele era estéril e não conseguiu ter filhos para deixar o trono da Espanha. Como Carlos II não tinha filho, ele tinha que escolher alguém para herdar o trono da Espanha. Ele tinha 3 opções, ou seja, 3 parentes próximos que podiam herdar o trono da Espanha. Um dos candidatos era o Filipe de Anjou, duque de Anjou e neto do rei Luís XIV da França. O outro candidato era o arquiduque Carlos da Áustria. E o terceiro candidato era o Fernando da Baviera. O Carlos II, então, vai se decidir pelo Fernando da Baviera. Acontece que no ano de 1699, o Fernando da Baviera vai morrer. Então, o Carlos II vai ter que decidir de novo entre os 2 candidatos que sobraram quem ia ser o herdeiro do trono. Um mês antes da morte do Carlos II, este vai escolher como herdeiro do trono da Espanha o duque de Anjou, Filipe, neto do rei Luís XIV. Para que o Filipe assumisse o trono da Espanha, o Carlos II vai colocar 2 condições. A primeira condição era que o Filipe respeitasse as leis, os fóruns e os costumes dos reinos e dos senhorios da Espanha. A segunda condição é que o Filipe renunciasse ao trono da França. Por que essa segunda condição? Porque o Luís XIV era um rei absolutista e um rei que tinha uns planos muito ambiciosos de se expandir por toda a Europa. Quando o Filipe assume o trono da Espanha como Filipe V, o Luís XIV vai dizer a seguinte frase para o seu neto: Filipe, o seu dever é ser um bom espanhol, mas não se esqueça que você, antes de tudo, é um Bourbon, ou seja, é um francês. Luís XIV não vai se conter só em falar esta frase. Ele ainda vai anunciar que o Filipe continuava conservando o seu direito ao trono francês. Quando Filipe V assume o trono da Espanha, ele vai permitir que os franceses controlassem o comércio da Espanha com as suas colônias americanas e também asiáticas. Neste período do 1701, quando Filipe assume o trono, a Espanha era uma grande potência junto com Portugal e tinha muitas colônias espalhadas pelo mundo e controlava o comércio de escravos e das especiarias. Então pensa, era muito dinheiro em jogo. Essa abertura do comércio espanhol para os franceses e essa declaração do Luís XIV de que o Filipe conservava o direito ao trono da França vai provocar uma instabilidade na Europa. 2 grandes potências marítimas do período, Inglaterra e Holanda, não vão gostar do que estava acontecendo e vão se juntar a outras nações na chamada Grande Aliança. Essa Grande Aliança vai ser formada por Áustria, Inglaterra, Países Baixos, Prússia e mais tarde vai se juntar Portugal e o Ducado de Saboia. O objetivo dessas nações nessa grande aliança era se colocar contra os Bourbons, ou seja, contra o Filipe V e contra o Luís XIV. Então, em 1701, a Grande Aliança vai declarar guerra contra o Luís XIV e contra o Filipe V. Esta guerra vai virar uma grande guerra europeia e, mais tarde, uma guerra civil espanhola. Para complicar mais ainda o cenário europeu, o rei Leopoldo I do Sacro Império Romano Germânico vai declarar que o seu filho, o arquiduque Carlos, vocês lembram lá do Carlos, era rei
da Espanha e ele vai ser reconhecido pela Inglaterra e pela Holanda como o rei Carlos III da Espanha. Em 1705, os ingleses vão fazer um pacto com os catalães, onde eles vão conseguir fazer com que os catalães entrassem na guerra contra o Filipe V. E por que os catalães vão entrar na guerra contra o Filipe V, apoiando o Carlos III? Durante a guerra, o Filipe V tinha proibido que os catalães comercializassem com os ingleses. E os ingleses vendiam para os catalães tabaco e os catalães vendiam para os ingleses aguardente. Um outro motivo para entrar na guerra apoiando o Carlos III vai ser que os catalães começaram a achar que o Filipe V podia ser como seu avô, ou seja, um rei absolutista. E um terceiro motivo para apoiar o Carlos III foi que os catalães ainda tinham na lembrança o território que eles tinham perdido para a França durante uma outra guerra, que era o território do Roussillon. Então eles pensaram, se temos um rei francês, não vamos conseguir recuperar para a Catalunha o território perdido para a França. Assim, os catalães reconhecem o Carlos III como rei da Espanha e nesse momento a Espanha vai se dividir em dois. De um lado, os que apoiavam o Carlos, que eram principalmente os catalães e os valencianos, e do outro lado, os que apoiavam o Filipe, que era principalmente os castelhanos. Em 1711, vai acontecer um giro dramático nessa guerra. O imperador da Áustria, o José I, morre sem deixar filhos, sem deixar herdeiros. E o seu irmão, que era o Carlos III, vai ser o herdeiro desse trono. O que o Carlos vai fazer? O Carlos, então, vai se mandar para a Áustria para assumir o trono no lugar do irmão e vai deixar aqui na Catalunha a sua esposa garantindo o trono espanhol. E aí, nesse momento, a Inglaterra e a Holanda vão achar que pode ser muito mais perigoso uma união entre Espanha e Áustria do que uma união entre Espanha e França. E vão decidir que é hora de começar a terminar essa guerra. O Luís XIV, que era o avô do Filipe, era quem estava patrocinando a guerra para o neto. E ele também já estava começando a ficar sem dinheiro. Então ele achou também que era bom negócio sentar para conversar com os ingleses e os holandeses. Em 1713, as nações vão fazer um pacto chamado Pacto de Utrecht. Durante essas conversações, os ingleses vão conversar com o Filipe a seguinte coisa: Filipe, será que você poderia ser um pouco gentil com os catalães? Será que quando tudo isso terminar, você poderia manter as instituições dos catalães, respeitar o poder político que eles têm? O Filipe vai falar que não. O Filipe vai dizer o seguinte: eu não vou respeitar instituição nenhuma. Eu posso dar uma anistia geral. Os ingleses já estavam de saco cheio dessa guerra, estavam saindo super bem desse pacto porque tinham ganhado territórios e um montão de vantagens econômicas e vão, beleza, a gente acha assim ótimo. E vão se pirar. O que vai acontecer com os catalães? Os catalães vão ficar sozinhos na guerra contra o Filipe V, porque os catalães não vão aceitar esse acordo feito por debaixo dos panos. O Carlos, então, que já era rei da Áustria, vai mandar a esposa voltar para a Áustria, ou seja, vai dizer para ela vazar da Catalunha. As tropas austríacas também vão embora da Catalunha e os ingleses também vão se pirar. Barcelona, então, vai se organizar para se defender contra os franceses. Vai ser assim que vai começar o cerco de Barcelona de 1713 até o dia 11 de setembro de 1714. Os franceses chegaram aqui em Barcelona e acharam que a coisa ia ser super rápida, né? Que eles iam chegar, iam invadir e iam acabar com tudo. Só que quando eles chegaram aqui em Barcelona,
eles encontraram uma população civil disposta a defender a cidade. Os barceloneses ficaram fechados dentro das muralhas, lutando contra os franceses, e os franceses do lado de fora assediando a cidade. Eram 40.000 soldados franceses e 140 canhões do lado de fora. No dia 11 de setembro, os franceses vão conseguir fazer umas aberturas na muralha barcelonesa, vão entrar e vão então atacar os barceloneses. Os barceloneses vão se defender durante 15 horas, até que no final eles decidem se entregar aos franceses e assim acabar a guerra. No dia 11 de setembro, os franceses entram em Barcelona. No dia 12 de setembro é assinada a capitulação de Barcelona. E no dia 13 de setembro, a cidade é definitivamente ocupada pelos exércitos franceses. O que o Felipe V vai fazer é, então, vai dissolver as cortes catalanas, que naquela época eram 3 instituições políticas que os catalães tinham: a Generalitat, o Conselho de Cent e as 3 comunas na Catalunha. Ele vai acabar com o Principado da Catalunha, vai acabar com o Condado de Barcelona, vai retirar daqui de Barcelona uma universidade, vai mandar para outra cidade da Catalunha, vai construir uma fortaleza militar para vigiar os barceloneses e vai então se proclamar definitivamente rei da Espanha e vai instaurar um estado absolutista e centralista. A partir de 1714, vai começar na Espanha a dinastia dos Bourbons. A atual família real é descendente do Felipe V. Em 1980, o parlamento da Catalunha decidiu que o dia 11 de setembro era o Dia Nacional da Catalunha, porque nesse dia os barceloneses lutaram com todas as suas forças para defender a sua cidade, defender as suas instituições e defender as suas ideias de liberdade. Obrigada a você que chegou até o final deste vídeo. Suei, mas consegui. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, já sabe, ó, dá um like aí e manda esse vídeo para alguém que possa se interessar por este tema. Adeus!